Beleza, pessoal, então eu vou fazer mais um exemplo do método da imagem, tá certo? Porque aquele método da imagem que eu fiz na aula passada, eu escondi a carga imagem em outro lugar, né? Eu escondi atrás de um plano infinito. Agora eu vou fazer um problema de método da imagem que ele é um pouco ainda mais confuso, porque eu vou esconder a carga dentro de um condutor, tá certo? E você sabe que o condutor não pode ter carga dentro, tá certo? E a gente vai fazer todo o cálculo direitinho e entender o que está acontecendo, beleza? Então, o nosso exemplo agora é o seguinte. Deixa eu escrever aqui. Tá? Então, outro exemplo de método da imagem que vai ser o seguinte. Eu vou ter uma esfera condutora, tá certo? Ela está aterrada, tá certo? Então, o potencial na esfera, que é uma esfera condutora e, portanto, equipotencial, ele vai ser igual a zero aqui. E eu tenho uma carga qualquer aqui, tá certo? E agora o que eu sei? Eu sei que essa carga sozinha, ela geraria um potencial do tipo 1 sobre 4π epsilon 0. Carga aqui, que eu vou botar aqui, tá certo? 1 sobre módulo de x menos x0. Tá certo? O problema de eu usar um potencial desse tipo aqui é que esse potencial ele satisfaz a equação, né, que eu quero que ele satisfaça, igual a aqui delta x menos x0. Todo mundo concorda? Ele satisfaz isso aqui eu vou botar um certo x0 aqui, ou seja, ele satisfaz a minha equação de Poisson corretamente, só que ele não satisfaz a minha condição de contorno, tá certo? Qual é a minha condição de contorno? O meu volume V é igual ao R3 complemento dessa esfera de raio R aqui, centrada na origem de raio R. Tá certo? Ou seja, meu volume de interesse é toda essa região aqui, ó. Tá todo mundo acompanhando? Eu quero resolver um problema de uma carga e uma esfera condutora aterrada. Tá certo? Então a primeira coisa que eu tenho que identificar é qual é a região do meu problema. A região do meu problema é essa aqui. Eu quero resolver meu problema em todo o R3 fora do meu condutor. Porque o meu condutor eu já sei. É equipotencial com potencial igual a zero. Então eu quero que o potencial seja zero daqui para dentro. Tá certo? Eu sei que uma carga sozinha gera um potencial desse tipo aqui, que claramente não satisfaz a condição de contorno. Tá certo? O truque da técnica, né, do método das imagens, é usar qualquer espaço que eu tenha fora do meu problema, onde eu possa colocar cargas, né, tentando zerar ou tentando fazer com que a condição de contorno seja satisfeita. Porque se eu colocar cargas dentro da minha esfera, qualquer carga dentro da esfera vai modificar o meu potencial, só que a modificação que eu vou fazer no meu potencial é de forma que o laplaciano dela é zero, certo? Porque o meu laplaciano aqui, ó, eu só estou considerando o laplaciano fora da minha esfera. Qualquer carga aqui dentro gera um potencial aqui, que é uma função harmônica aqui fora. Porque lembra, né? Um potencial desse tipo aqui, ele gera uma coisa que é uma delta de Dirac, 3 aqui, tá certo? Mas se o meu Q se o meu x0 não está incluso na minha região, isso aqui é sempre zero. Então esse é o espírito do método das imagens. Eu coloco funções harmônicas na minha região de interesse, incluindo funções que não são harmônicas em todo o espaço, mas no pedaço onde ela não é harmônica, está excluído do meu problema. Então eu preciso ter lugar para esconder minhas cargas imagem, tá certo? E aí a nossa esperança é o seguinte, será que eu consigo colocar uma carga aqui dentro, em algum lugar, de forma a zerar o potencial aqui na casca? Tá certo? Parece difícil, né? Mas a gente consegue. Então,
dado a montagem do nosso problema, o que a gente quer é um potencial de uma imagem que seja a carga imagem dividido por 4π ε0 x menos x da carga imagem. Agora veja, esse meu x da carga imagem tem que estar contido dentro da esfera, certo? De forma que o meu potencial, esse aqui é o potencial da minha carga Q, tá certo? De forma que o meu potencial final vai ser a potencial da carga Q mais o potencial da imagem, né? De forma que esse cara aqui satisfaça todo o meu problema, tá certo? Bom, a gente sabe que Laplaciano de V vai dar o Laplaciano do Q, que é isso aqui, né? Que vai dar Q vezes delta 3 de x menos x0, né? E esse cara aqui daria o Laplaciano, daria o delta 3 de x menos xi. Mas se eu estou dizendo que meu xi está dentro da esfera e eu estou pegando essa solução fora da esfera, então esse cara é zero. Então, satisfaz a equação de Poisson que eu quero, tá certo? E agora eu preciso fazer com que satisfaça a condição de contorno, que é V na casca da bola, né? Centrada na origem de raio zero, de raio R, igual a zero. Eu preciso satisfazer essa condição de contorno aqui agora. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever que a minha carga imagem, eu vou chamar de um certo alfa I, não preciso botar esse I aqui não, um certo alfa vezes a carga Q. Tá certo? Só para simplificar a minha vida. Ou seja, eu só preciso saber o quanto que minha carga muda aqui. Tá bom? Beleza. Então agora meu potencial vai ser escrito assim. Q sobre 4π ε0, 1 sobre x menos x0, menos alfa I, desculpa, aqui tem um menos, tá? Isso, menos alfa I, x menos xi. Tudo bem até aqui? É só uma reparametrização do meu problema, tá? Deixa eu escrever aqui direitinho. É só uma... Deixa eu botar para gravar. É só uma reparametrização do meu problema, tá? Em vez de eu lidar com QI como uma variável livre, eu deixo o meu alfa como uma variável livre. É só a razão entre as cargas. Tá? Tá. Agora tem o que aí. Tá? É só uma reparametrização para botar esse cara aqui em evidência. Tá bom? Beleza. Então agora, se eu calculo esse cara aqui, se eu pego o meu RS como sendo um ponto na borda, ele pode ser escrito assim, ó. Esse cara vai ser R, que multiplica seno θ cosseno φ, seno θ seno φ e cosseno θ. Tá certo? Esse é um ponto na casca. E agora eu quero saber se o meu potencial V é zero nesse ponto, tá certo? Então, o meu V de xs tem que satisfazer o quê? Q dividido por 4π ε0, e aqui eu tenho assim, ó, 1 sobre xs menos x0 menos alfa dividido por xs menos xi. Tá certo? Bom, e eu quero que isso aqui seja igual a zero. Ou seja, eu quero que módulo de xs menos xi seja igual a alfa vezes xs menos x0. Tá certo? Então, de certa forma, depois eu vou tentar, porque não existe uma regra geral de como aplicar o método das imagens, tá? Mas existem certos algoritmos que às vezes funcionam, eu vou tentar depois reinterpretar esse problema na luz de um algoritmo, tá? Beleza. Como é que eu posso reescrever esse negócio aqui? Porque, veja, tem que tomar cuidado com uma coisa. Isso aqui tem que ser satisfeito em todos os pontos da casca.
Então isso aqui é uma equação que tem que ser satisfeita para qualquer valor de θ. Tá certo? Então, de uma expressão, a gente vai tirar mais condições do que simplesmente uma igualdade. Porque, na verdade, aqui não tem uma igualdade. São infinitas igualdades. Né? Se eu estou considerando infinitas, incontáveis igualdades. Tá bom? Então, eu posso escrever esse negócio assim. Deixa eu ver se eu fiz isso direitinho. Tá certo. Isso. Então, vai ficar assim. xs menos xi escalar xs menos xi, tá? Eu levei ao quadrado dos dois lados e estou escrevendo o módulo quadrado como sendo o valor do vetor escalar ele mesmo, tá certo? Isso aqui sobre, eu só dividir por alfa ao quadrado tem que ser igual a esse cara aqui, tá certo? Que vai ser o quê? xs menos x0 escalar xs menos x0. Todo mundo acompanhou até aqui? Bom, vamos lá. Se eu abrir esse negócio aqui, ó, como é que vai ficar? Módulo do xs ao quadrado, tá certo? Mais módulo do xi ao quadrado, menos, porque tem um menos aqui, né? Módulo xi escalar xs, tá certo? Tudo isso aqui dividido por alfa ao quadrado. Isso aqui vai ser igual ao quê? Cadê você? xs mais x0 menos xs escalar x0. Então, olha que interessante. Lembra que a gente tinha botado aqui, né, a carga que a gente está querendo calcular, né, o potencial em relação a ela. Nossa esfera está aqui, tá certo? Só que eu vou botar a carga dentro da esfera, mas eu ainda não sei aonde. Eu deixei um xi em aberto. E aí a gente vai olhar para essa expressão aqui e vai tentar entender onde que tem que ser esse xi, tá certo? Vamos lá. Isso aqui é módulo quadrado do xs, que é constante, porque a gente está na casca da esfera, tá certo? Ó, módulo quadrado desse cara aqui é r quadrado. Então, esse cara aqui é r quadrado, tá certo? Esse cara aqui a gente não sabe quem é, mas vai ser a distância da minha origem até a minha carga imagem, que pode estar aqui, por exemplo. Tá certo? Mas, em princípio, não depende de θ, não depende de nada. A minha dependência em θ está toda aqui, no xs. Tá certo? Esse cara aqui é o módulo desse vetorzinho aqui. E esse cara é o produto entre xs e xi. Tá certo? Aqui eu tenho xs de novo, é r quadrado de novo. Tá certo? Aqui eu tenho a distância da origem até a minha carga que está aqui fora. Tá certo? E aqui, veja o que está acontecendo, é o ângulo entre qualquer ponto da casca e esse cara de fora. Tá certo? Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, você pode escrever assim, ó, xi escalar xs vai ser módulo de xi módulo de xs vezes cosseno do ângulo entre esse cara aqui eu vou chamar de θ', tá certo? Que é esse ângulo entre esse cara aqui, tá certo? E um ponto qualquer na casca da minha esfera. Professor, eu não entendi o xi, por que ele não depende de θ? Ele só depende de... Não, porque essa igualdade, ela tem que ser satisfeita por uma carga fixa I. Tá certo? Minha carga não pode ficar mudando de lugar, minha carga imagem. Ela tem que estar parada aqui. Então, minha dependência em θ, ou seja, essa expressão ela tem que ser satisfeita para xs qualquer.
E xs qualquer é o xs onde eu mantive o r fixo e variei θφ. Então toda dependência que eu estou estudando está dentro do xs só. O x0 é fixo e o xi vai ser fixo também. Tá. Mas é que eu fiquei só imaginando, eu posso colocar o x em qualquer lugar dessa esfera, né? Mas uma vez que você colocou, está fixo. Tá, daí... A minha carga imagem tem que estar parada. Tá, mas assim, eu fico imaginando se ele não tivesse... Eu estou tentando imaginar se ele tivesse em outro lugar dentro dessa esfera, dependeria de θ. Mas eu acho... Não. Depende só da distância. O que você está confundindo é o seguinte, esse θ e φ são pontos arbitrários na casca. Eu poderia muito bem descrever a posição da minha carga-imagem assim, RI, seno de θi, cosseno de φi. É isso que você está pensando, né? RI, você pode fazer isso aqui. Na verdade, pode até ser mais fácil para eu dar minha explicação agora. Seno de φi e, finalmente, RI cosseno de θi. Tá certo? O problema é que quando você fizer esse produto interno aqui, ele vai depender do quê? Somente do ângulo entre I e o XS. Tá certo? Desculpa, esse cara aqui. Vai ser somente entre o ângulo entre um ponto qualquer na casca da esfera e o meu XS. Caramba. Um ponto qualquer na casca da esfera e o meu X0, que é a posição da minha carga, tá certo? A posição da minha carga eu posso, por simplicidade, escolher no eixo Z, por exemplo. Tá certo? Então esse cara aqui, ó, depende só desse cosseno de θ aqui, ó. Esse θ aqui mesmo. Certo? O produto interno desses caras aqui, ó, vão depender de todo mundo. Vai depender do cosseno de θ, do seno de θ, porque eu vou ter todas essas componentes aqui, ó. Mais especificamente, esse produto aqui vai ficar como? Vai ficar Rzão, né? Aí eu vou ter assim, xi1, não, isso, seno θ, cosseno φ. Eu só chamei isso aqui de x, tá? xi1, esse cara aqui de xi2 e esse cara aqui de xi3, tá? Então esse produto interno aqui vai ficar assim, esse mais xi2 seno θ cosseno φ, tá certo? Mais xi3 cosseno θ. Tá certo? É esse produto interno aqui. Só que olha que interessante. Desse lado, eu tenho dependência em cosseno de θ, tenho dependência em seno de θ, tenho dependência em cosseno de φ. No lado direito, eu só tenho cosseno de θ. Tá certo? Então, eu só consigo fazer essa igualdade aqui se eu escolher esse cara aqui igual a zero e esse cara aqui igual a zero. Ou seja, essa primeira igualdade está me levando a concluir que a minha carga-imagem tem que estar no eixo Z também. Tem que estar em algum ponto aqui, ó. Porque se ela não tivesse aqui, essa expressão aqui ia depender do φ e do θ, que tem que ser arbitrários, tá certo? E eu não teria como igualar com o termo que do lado direito eu só tenho cosseno. Tá certo? Então eu faço isso. Eu boto minha carga zero, né, minha carga original que eu estou trabalhando no eixo Z, e minha carga imagem eu vi que tem que estar no eixo Z também para poder resolver essa expressão. Tá bom? Uma vez que isso é verdade, é fácil, né? Isso aqui vai ficar assim. Vai ficar assim. R ao quadrado, que é aquele primeiro cara ali, mais... Aí eu vou chamar essa distância, a componente na direção Z aqui, eu vou chamar de LI, tá bom? Então isso aqui vai ficar LI ao quadrado, menos 2R LI cosseno de θ, tudo isso dividido por alfa ao quadrado, igual a R quadrado.
E aí a distância que eu estou com a minha carga original, eu botei L, tá bom? É claro que L tem que ser maior que Rzão e Li tem que ser menor que Lzão, para que a imagem esteja dentro e a carga verdadeira esteja fora. Tá certo? Então esse cara aqui vai ficar mais L quadrado menos 2RL cosseno de θ. Tá certo? Então vocês vejam que a gente está extraindo do fato de que a gente quer que o potencial seja zero em toda uma certa casca, a gente não está extraindo só uma igualdade. É o que eu estava falando para vocês, tem um infinito de igualdades lá. Esse infinito de igualdades, primeiro, serviu para eu descobrir que xi1 e xi2 tem que ser igual a zero, tá certo? E aí eu preciso definir o meu xi3, que eu chamei de Li, tá certo? Agora, daqui eu ainda tenho duas expressões, se vocês pensarem bem. Porque para eu igualar essa expressão aqui para qualquer valor de θ, significa que eu preciso que r quadrado mais li quadrado sobre alfa quadrado seja igual a r quadrado mais l quadrado, tá certo? Mas eu preciso que a parte com cosseno também seja igual, ou seja, eu também preciso que preciso do 2? Não preciso do 2, né? Fica assim, RLI sobre alfa seja igual a RL. Tá certo? Que é o termo que vai multiplicar cosseno. Se você quiser pensar que isso vale para qualquer valor de θ, então você pode falar que vale inclusive para θ igual a π sobre 2, que é no equador. Certo? Então, se vale para θ igual a π sobre 2, você sabe que isso é só esse pedaço aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Mas se esses pedaços são iguais, agora isso aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Tá certo? É uma maneira que você, digamos, pensar de primeiros princípios, como é que você, a partir dessa igualdade, descobre que você tem duas igualdades a serem satisfeitas. Tá bom? O alfa é ao quadrado. Aqui é o quadrado. Obrigado. Tá? Tá? Esse cara aqui vai embora com esse cara aqui. Então eu sei o quê? Eu sei que Li sobre alfa é igual a L. Tá certo? E eu sei que R quadrado mais... Eu já escrevi ali. Tá certo? Agora eu vou substituir... Aqui é o quadrado. Isso. Eu escrevi certo aqui e errado lá. Tá. Então, a gente tem simplesmente mais fácil determinar o alfa em termos do Li sobre L. Tá certo? Bom, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa descobrir, né, substituir um no outro, nesse cara aqui, e vai ter o quê? Vai ficar assim, ó. R quadrado mais Li quadrado vai ser igual isso a alfa ao quadrado r quadrado mais l quadrado, tá certo? Alfa ao quadrado eu já sei quem é Li sobre L, então vai ficar assim, ó. R quadrado mais Li quadrado menos, aí eu já passo para cá, vai ficar assim, Li sobre L, que multiplica r quadrado mais l quadrado igual a zero. Tá certo? E quais são as soluções que eu tenho aqui? Né? Isso aqui é um polinômio quadrático em Li, eu posso resolver esse polinômio, vai ficar assim. Botar as soluções para Li vai ser igual a r quadrado mais l quadrado sobre l, tá certo? Acho que essa aqui é a melhor maneira de fazer. Deixa eu ver. É que tem uma parametrização que eu sei que sai mais fácil, uma que sai mais difícil. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa aqui mesmo. Mais ou menos raiz desse negócio aqui ao quadrado.
Isso. Tem o quê? R ao quadrado, mas L ao quadrado é tudo ao quadrado. Ah, sim. Tá certo? Se não fiz nenhuma besteira. Isso mesmo. Então eu boto esse cara aqui com L quadrado aqui. Tá bom? Bom, o L é a minha posição da minha carga verdadeira. Eu posso escolher positivo só para dizer que está em cima. Tanto faria se eu escolhesse que está embaixo, tá? Mas só por simplicidade eu vou escolher L positivo. Então esse aqui vai ficar assim. Li vai ser igual a 1 sobre 2L. Aí aqui vai ficar assim. R quadrado mais L quadrado, mais ou menos. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar mais 2 R quadrado, L quadrado. Só que eu tenho menos 4 aqui. Só que mais 2 menos 4 fica menos 2. Aí eu monto meu quadrado de volta e boto a raiz, boto menos entre esses caras. Tá certo? Então vai ficar assim. Raiz de R quadrado menos L quadrado ao quadrado. Tá certo? Só que tem um... isso, tá certo. Só que quem é isso aqui? É o módulo dessa expressão, né? Só que essa expressão, meu L é sempre maior que o R, porque minha carga verdadeira está fora. Então o módulo é simplesmente eu botar L quadrado menos R quadrado. Todo mundo acompanha isso? Né? Então o meu LI vai ser 1 sobre 2L, R quadrado mais L quadrado, mais ou menos L quadrado menos R quadrado. Então, quais são essas duas soluções que a gente tem? Se for positivo, dá quanto? Né? Vai dar, o R vai cortar, vai ficar 2, vai cortar com 2, o L corta com L, vai dar isso aqui. Você vê que a matemática é esperta, mostrou pra gente que se eu botar carga imagem em cima da carga verdadeira, o potencial dá zero em todos os lugares, não só na borda da casca. Então não é essa a solução que a gente quer, porque essa aqui a imagem está fora da esfera, a gente não quer essa. Então, e se a gente botar menos aqui, como é que fica? Vai ficar, né? R quadrado sobre L. Isso aqui faz sentido, pessoal? Faz, né? Porque ó, isso aqui vai ficar assim, ó, R sobre L. Por definição, esse número aqui é menor que 1. Porque eu estou com L maior do que R, porque está fora da minha esfera. Se esse número aqui é menor que 1, então o número menor que 1 vezes R me dá um L dentro da minha esfera. Então, essa aqui é a solução que eu quero. Meu LI dentro da esfera é esse cara aqui. Tá certo? Beleza. Ok, deixa eu ver se falta alguma coisa. Então eu já sei quem é o meu LI e eu já sei quem é... Cadê o outro? Deixa eu escrever aqui do lado. O meu alfa I ao quadrado vai ser igual a LI sobre L. Então, alfa I ao quadrado vai ser igual... Eu substituo meu LI aqui e vai ficar assim. R quadrado sobre L quadrado. Tá certo? Não botei I aqui. Tá? Então, só peguei aquela expressão que eu já tinha para o meu alfa e substituí que é o meu LI e agora eu tenho isso aqui. Certo? Deixa eu ver. Falta...
Só pegar o sinal do alfa aqui, deixa eu só lembrar como é que eu fiz. Espera só um instante. É que eu sei que tem que pegar o sinal negativo. Onde é que tira isso? Ah, não, isso, tem que pegar o sinal positivo. Né? Porque vocês lembrarem, a gente tinha o seguinte, ó. A gente tinha xs menos xi igual a alfa x menos x0. Tá? Vocês lembram que a gente partiu disso aqui, quando a gente igualou a zero o termo de parênteses? Então, esse cara é um número positivo, esse cara é um número positivo, então alfa tem que ser positivo, tá certo? Então aqui está basicamente dizendo pra gente que alfa tem que ser igual a R sobre L. Tá certo? E a gente já sabia, o que a gente já sabia, né? Que o nosso LI vai ser igual a alfa, que é esse número aqui menor que 1, vezes R. Tá certo? Deixa eu ver isso. Tá certo? Então, isso aqui resolve o nosso problema. A gente sabe como ter uma carga imagem dentro da esfera que satisfaz todas as condições necessárias para que as condições de contorno sejam satisfeitas, tá certo? E que a equação de Poisson fora da esfera seja satisfeita. Só que, o que isso diz para a gente sobre a carga na esfera? Existe uma carga lá no centro, não no centro da esfera, mas, ou seja, digamos que eu pego um corte da minha esfera aqui. Eu sei que eu tenho uma distância L aqui, eu tenho minha carga verdadeira. Eu acabei de descobrir que a minha carga real ela tem que estar deslocada positivo em R, tá certo? Tem que estar projetada aqui numa certa distância que eu vou chamar de LI, tá certo? E que essa carga aqui ela vai gerar um potencial aqui, tá certo? De forma que o potencial gerado por essa carga aqui seja zero. Ou seja, o meu V em XS seja igual a zero. Mas existe uma carga aqui? Então você está certo, não tem uma carga aí, certo? Essa carga é a carga imagem. Ela é uma carga fictícia que eu coloquei como um instrumento matemático de induzir soluções harmônicas fora da esfera para que a condição de contorno seja satisfeita. Estou insatisfeito, porque a gente escolheu esse alvo como razão entre as cargas. Uhum. E essa... Mas como assim está insatisfeito? Porque isso aqui está dizendo para a gente onde que a carga fictícia tem que ficar e quanto que tem que ser a carga fictícia total. Onde está a carga verdadeira? Na esfera. Porque tem carga na esfera. Tem que ter, né? Se não tivesse carga nenhuma na esfera, o potencial ia ser só o pedaço, né? Lembra que o nosso potencial, ele é como? Ele é Q sobre 4π ε0 1 sobre módulo de x menos x0 menos alfa dividido por x menos xi. Todo mundo concorda com isso aqui? Meu potencial é esse aqui, certo? Fora da esfera. Quanto é que é o potencial dentro da esfera? Quanto? Pode falar. Zero. Então, é uma esfera que é equipotencial e está aterrada. Então, o potencial dela, dentro dela, é todo igual a zero. Essa expressão aqui não vale para dentro da esfera. Essa expressão só vale para fora da esfera. Tá certo? Que é onde nós estamos resolvendo o nosso problema. Tá? Eu tô... Oi? Porque... Isso, dá zero porque é terror, exatamente. Daria uma constante, né? Porque é um condutor, né? Mas nesse caso esse condutor está aterrado, então está zero porque a gente está aterrando ele. Certo? Então vocês entenderam como é que é a técnica aqui, o que significa esse negócio? Agora, a pergunta é, se isso aqui é um condutor, onde está a carga verdadeira? Porque essa carga, esse objeto aqui, essa nossa carga pontual, gerou uma carga induzida aqui. Porque se não tivesse gerado uma carga induzida, meu potencial ia ser esse aqui. Tá certo? Se o potencial fosse esse aqui, não ia dar zero aqui na borda e não ia satisfazer a condição de contorno.
Então alguém tem que aparecer carga em algum lugar. A única carga que pode aparecer é a carga superficial do meu condutor. Tá certo? Como é que eu calculo a carga superficial do condutor? A gente viu lá atrás, né? É o nosso sigma, vai ser igual a menos ε0 dV dUn. Onde esse cara aqui é a derivada na direção normal da casca da esfera. Tá certo? Então, a gente pode calcular isso, né? Menos Laplaciano de V vai ser igual a Q sobre 4π ε0, que multiplica aqui x menos x0, módulo de x menos x0 ao cubo, menos alfa i x menos xi. Todo mundo concorda com o que eu estou fazendo? X menos xi ao cubo. Tá certo? Só que veja, eu sei isso aqui, ó. Né? Então eu posso usar essa expressão aqui para substituir ou esse cara aqui. Tá? E o mais conveniente é a gente deixar em termos do x menos xi aqui, tá certo? Isso é negativo. Como assim negativo? Tá? Porque veja, aqui eu quero o gradiente, mas eu quero o gradiente calculado na casca. Tá certo? Quando eu calcular na casca, aqui vai ficar... Vou botar isso aqui de novo. Acho que eu vou escrever aqui, porque está muito apertado ali. Então, ó, eu quero agora menos o gradiente de V calculado em xs. Né? Justamente porque esse cara aqui é em xs, né? Que é na casca. Tá certo? Então, isso aqui vai ser aquela expressão que eu tinha lá. Q sobre 4π ε0. E agora, eu tenho o seguinte. Esse módulo aqui, ó, é igual a alfa. Esse aqui é 1 sobre alfa vezes esse cara aqui. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Alfa ao quadrado, x alfa ao cubo, x menos x0, dividido por x menos xi ao cubo, menos... Aí ali eu já tinha o alfa, então vai ficar um alfa aqui, x menos xi. Tá? Eu já tinha esse alfa aqui, ó. E esse cara aqui, quando eu troquei de x menos x0 para x menos xi, eu ganhei esse alfa cubo aqui. Tá? Porque, ó, esse cara vem com 1 sobre alfa aqui, então como está no denominador, ele parece no numerador. Tá bom? Beleza. Cadê? Isso aqui vai ser igual aqui sobre 4π ε0 alfa, que eu boto esse alfa aqui em evidência. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Isso. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui, pessoal. Ó, eu tenho alfa ao quadrado vezes x0, só que x0 é quem? É um vetor na direção z com componente L, certo? Então, fica assim, ó, vezes L. E aqui eu tenho menos isso, aqui eu tenho menos isso. Então, vai ficar menos aqui e um menos do lado de fora. Esse cara aqui, que é o meu Li. Tá certo? Mas quem é Li? Deixa eu ver, eu fiz certo isso? Peraí. Aqui, alfa ao quadrado
vezes L é igual a LI. Isso. Cadê? Aqui eu paguei outra expressão que eu tinha aqui. Porque eu tinha o seguinte, alfa ao quadrado vezes L é igual a LI. Tá certo? Se vocês fizerem a combinação, vocês vão ver que vai dar isso aqui, tá? Basta você substituir aqui, ó, bota esse cara aqui, LI sobre alfa aqui, tá certo? Substituindo o R, vocês vão ver que essa expressão aqui é verdadeira, certo? Ou seja, isso aqui é igual a quanto? É zero, tá certo? Então, esse alfa vezes, né, esse termo de alfa ao quadrado vezes esse cara aqui, menos o xi vai dar zero. Sobra só o termo de x aqui, tá certo? Tá certo? Então vai ficar assim, x alfa x alfa ao quadrado menos 1. Tá certo? Dividido por módulo de x menos xi ao cubo. Tá certo? Né? Eu só precisava dessa fórmula aqui, ó. Porque isso aqui, ó, basicamente está dizendo pra gente que alfa ao quadrado x0 é igual a xi. Desculpa. Então agora eu sei o gradiente aqui, né? E que se eu pegar esse gradiente aqui e calcular ele escalar a borda, eu vou ter sigma, vai ser igual a epsilon zero. Só que esse vetor aqui, ó, é um vetor posição na casca, tá certo? Lembra, esse cara aqui tem um S aqui. Tá? Então esse cara aqui é um vetor radial já. Vocês concordam? Então se eu fizer ele escalar R chapéu, vai dar o raio que é R, certo? Então isso aqui vai ser, o menos já está ali, escalar raio vai dar R, vai ficar assim. Q R alfa ao quadrado menos 1 dividido por 4π epsilon zero módulo de xs menos xi ao cubo. Olha aqui. Esse cara, todo mundo concorda? É uma função de θ e φ. Tá certo? Que vai me dar carga na esfera inteira. Na borda da esfera inteira. Eu entendo que tem que ser θ e φ, mas não entendo, não consigo enxergar ele. Ué, porque esse cara aqui, ó, depende de θ e φ. Né? Isso, porque esse cara aqui vai depender, esse cara aqui é Rzão seno θ cosseno φ, Rzão seno θ seno φ e depois cosseno θ. Quando você calcular essa diferença aqui, né? Aqui. Deixa eu ver. A gente pode até calcular aqui explicitamente, né? Fica assim, ó. X S menos xi módulo ao cubo vai ser a parte do xs que não é na direção x e na direção y se soma, então vai ficar assim, r quadrado seno ao quadrado θ, todo mundo concorda? Menos mais r cosseno θ menos li ao quadrado. Isso que tudo está elevado a 3 meios. Tá certo? Então, você vê que nem depende de φ, tá certo? Ou seja, a distribuição de carga aqui, ó, na minha esfera, naturalmente ela é simétrica se você girar aqui em φ. E o mais interessante é o seguinte, ó, a densidade de carga é toda positiva ou toda negativa, né? Dependendo do sinal desse cara aqui. Na verdade, alfa é sempre menor que 1, né? Então esse cara aqui é sempre negativo. É sempre o oposto da carga Q. Então a gente não está induzindo, ó, você poderia imaginar o seguinte, aqui eu tenho uma carga positiva, e aí eu tenho uma carga superficial aqui, que é negativa em cima, mas um pouquinho positiva embaixo. A gente acabou de ver que não é o caso. Se a carga aqui for Q positiva, a carga menos QI está distribuída aqui
uniformemente não, mas está distribuído em toda a esfera de forma que ela é sempre negativa em todos os pontos. Tá certo? Isso está descrito aqui, ó. E essa aqui, pessoal, que é a carga física, tá? A carga imagem, ela é só um artifício matemático. A carga física é essa aqui. Se você resolvesse por outros métodos, você encontraria essa função complicada direto. Tá certo? Como assim? Isso. Ela foi o mecanismo que você usou para calcular a carga física. Se você conseguisse resolver esse problema usando outra metodologia, você nem precisaria calcular a carga imagem. Ela nem apareceria, ela nem existiria essa questão, entendeu? Ia ser o sigma direto, tá bom? Então vocês entenderam, né, pessoal? Se eu perguntar numa prova para vocês qual é o potencial dentro da esfera, vocês vão falar, é zero. A esfera é potencial aterrada, vocês já sabem que é zero. Aquela expressão não vale dentro da esfera. A expressão vale no volume de interesse, tá certo? E porque eu tenho um pedaço do meu volume que não está dentro do meu problema, que é dentro da esfera, eu tenho a liberdade de colocar cargas e imagens lá dentro. Mas o potencial que a carga e imagem gera na região que eu não estou interessado, não me interessa. Não é verdadeiro, não é físico. Tá certo? O potencial que eu calculo usando o método da imagem vale na região de solução do problema. Na região onde eu escondi carga, o potencial vai estar de acordo com o problema definido lá, entendeu? Nesse caso, como um problema de um condutor, a gente sabe que é equipotencial. Então, o potencial dentro da esfera vai ser equipotencial, vai ser constante, igual, né? Nesse caso aqui, aterrado igual a zero, tá certo? Então, lembra, o problema de condição de contorno, ele te define um volume de interesse, um volume do problema, e as suas soluções valem no volume do problema. Fora do volume do problema, o que ele está te dando lá é totalmente irrelevante. Esse volume especificado seria a cavidade, por exemplo? Nesse caso, é aquele que eu escrevi. V é igual todo R3, né? Removidos todos os pontos da minha bola centrada na origem de raio R. Esse é o meu volume de interesse. A primeira coisa que vocês fazem no problema de eletrostática é identificar onde vocês estão resolvendo o problema. Porque nessa região que você tem que satisfazer a equação de Poisson, tá certo? E as condições de contorno, ou seja, V na borda igual a alguma coisa aqui. Tá certo? Só para ficar um pouquinho mais palpável para entender na prática. Essa capa esférica, essa esfera, ela é um problema físico, eu tenho ela dentro uma carga, e a ideia de colocar uma carga imagem ali é só para uma forma de eu calcular essa densidade de carga induzida nessa esfera. Isso. Teria outras? Essa é a melhor forma de eu fazer isso? Quando funciona, Quando você consegue usar o método da imagem, geralmente ele é muito mais fácil do que você resolver o problema usando separação de variáveis, usando, né, bases completas de harmônicos esféricos e tal. Quando você consegue fazer isso aqui, geralmente é muito mais fácil do que outros métodos. O problema é que não é um método que eu posso te dar um algoritmo pronto, que você simplesmente bota entendeu? Gira a alavanca e te dá a resposta. É um método que você fica ali meio tentando encontrar uma maneira de resolver aquelas equações. Você vê que não tinha um método dado, a gente meio que encontrou ali, vamos zerar botando uma carga ali, acolá, assim por diante, entendeu? Agora, a beleza disso é que uma vez que você encontrou isso, o que você tem? Né? Você tem essa expressão aqui, ó. Tá certo? Ou seja, como é que eu posso fazer esse cara aqui? Pronto, é assim mesmo, né? Ou seja, eu tenho aqui xi é igual a alfa ao quadrado x0. Tá certo? Então, olha que interessante. Eu tenho uma esfera aqui. Tá? Agora, em vez de eu colocar uma carga aqui, eu vou botar um ρ aqui fora.
Será que eu consigo usar a solução do meu problema para resolver esse problema muito mais complicado, em que eu tenho uma distribuição de carga aqui? Não, eu estou querendo resolver um problema mais geral. Eu quero saber quem é a distribuição de carga aqui. Tendo um rho, em vez de ter uma carga, tendo um rho. Isso. Depende da simetria desse rho, eu acho, né? Se a gente conseguir arranjar uma forma aqui. Pensando. Não sei. Porque olha que legal. Se eu tenho. Pensa que esse rho eu tenho um pedacinho dele aqui só. Aí eu estou encarando esse pedacinho aqui na posição x0. Onde que eu tenho que botar a minha carga imagem para conseguir resolver um problema? Nesse ponto aqui, xi, igual a alfa quadrado x0. Tá certo? Ou seja, para esse pedacinho aqui, eu vou ter, digamos que eu tenha só esse pedacinho aqui, aí meu problema volta a ser o problema que eu tinha antes, ou seja, eu tenho uma coisa aqui, ó, ρ de x0, tá certo? Sobre 4π epsilon 0, e aqui é 1 sobre 1 x menos x0, tá certo? Menos alfa dividido por x menos, só que aqui eu não tenho mais x0, aqui eu não tenho mais xi, eu posso substituir por alfa ao quadrado x0. Todo mundo concorda? Tá certo? Lembrando que o meu alfa vai ser igual a R dividido, esse cara aqui é módulo de x0. Todo mundo concorda? Então, aqui eu posso trocar esse cara assim, ó. Esse cara aqui vai ficar R quadrado dividido por módulo de x0 ao quadrado. Vocês concordam que isso aqui é o mesmo problema que eu tinha antes? Só que eu escrevi ele todo em termos de x0 agora. Se eu tirar o laplaciano daqui, esse cara aqui, ó, vai me dar o quê? Esse cara aqui é maior do que esse número aqui é menor do que 1. Então, esse cara aqui é sempre um x que está dentro da minha esfera. Vocês concordam? Então, o laplaciano desse cara aqui é 0, porque está dentro da esfera. Fora da esfera, o laplaciano desse cara aqui é 0. Mas o laplaciano desse cara aqui vai me dar só esse ρ aqui. Então, eu posso integrar aqui, ó, d3x0. E esse aqui é o potencial, que satisfaz tudo. Satisfaz a condição de contorno igual a 0 aqui, porque se ela é igual a 0 para ponto a ponto, ela é igual a 0 na integral também. Né? Porque se você botar o meu x igual a xs, isso aqui vai ser igual a esse cara aqui. Isso é um tipo de projeção que você tem, que você consegue projetar o exterior da esfera dentro da esfera. É como se você tivesse, como se você conseguisse colocar todo mundo que está fora de uma esfera dentro de uma esfera. É um tipo de simetria que você tem. Tá certo? Só que você vê que esse cara aqui, ó, é uma função harmônica. Esse cara aqui é o pedaço que satisfaz a sua equação de Poisson, e esse cara aqui é uma função harmônica. Então isso aqui é o que, pessoal? Lembra que a gente viu que a função de Green é uma função g de x menos x0, que ela ia ser, né, uma coisa assim, né? Aquilo que a gente estava acostumado já, que é um ρ, não, isso, 1 sobre 4π módulo de x menos x0, mais uma função f harmônica. Esse cara aqui é uma função f harmônica. Então você viu que esse método permitiu para a gente calcular a função de Green. Geralmente, quando você calcula o método das imagens, você de graça ganha a função de Green do seu problema. Que ainda é um mecanismo ainda mais poderoso, que agora você sabe como que uma distribuição de carga se transforma numa outra distribuição de carga dentro da esfera. Tá certo? Usando essa fórmula aqui, ó. Ou seja, um ponto x0
fora da esfera é transformado no ponto r quadrado x sobre módulo de x0. x0, módulo de x0 ao quadrado. Legal, né? Tá claro isso, pessoal? Ou vocês deram uma viajada agora? Agora sai um pouco mais dessa matéria, a parte da integral, daí a parte de green eu já fico um pouco mais... Não, porque veja... não, até a parte da integral tá tudo bem. Mas lembra que a gente tinha visto que a gente conseguia encontrar uma solução em termos de uma função de Green? Aí é só a única diferença que tem que botar o 4π aqui para dentro, certo? E a nossa função de Green é sempre assim. Aquele cara cujo o Laplaciano dá a delta de Dirac, que é esse pedaço aqui, mais uma função cujo Laplaciano é igual a zero, que é uma função harmônica. Essa função aqui, a gente sabe que o Laplaciano dela não é igual a zero se você considerar o R3 inteiro, porque ela vai dar um delta de Dirac. Mas a gente sabe que o Laplaciano dela é igual a zero se eu considerar só a região fora da esfera. Entendeu? Então, o método da imagem é sempre assim. Eu estou escondendo uma distribuição de carga na região fora do problema para eu poder gerar uma função harmônica na minha região de interesse para que eu use esse cara para satisfazer a condição de contorno. Legal isso. Ok. Podemos passar em frente, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Porque tem o conteúdo de separação de variáveis, ele é muito parecido com o que a gente vai ver em física matemática. Então, a minha estratégia no semestre passado foi aqui, eu dou o mesmo exemplo simplificado que o Griffiths dá, mas aí eu peço para vocês assistirem também as aulas de física matemática. Claro, quem já tiver no curso de física matemática não precisa, né? Mas quem não tiver no curso de física matemática, assistir a aula de curso de física matemática, porque tem material extra que vai ser os harmônicos esféricos completos, tá certo? Enquanto o Griffiths ele dá uma versão simplificada dos harmônicos esféricos, tá certo? Todo mundo de acordo? Bom, a maior parte de vocês não tem muito o que fazer, mas tem acho que um ou dois que só estão em eletro, né? Beleza. Bom, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Tá. E é claro, na lista eu vou passar mais coisas de método das imagens e tal, porque pra vocês treinarem mais, tá? Então, eu vou postar, porque teve aqueles dias que acabou luz, não sei o que, aí eu queria deixar tudo coerente no YouTube, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então eu vou ver se eu vou ver o que está faltando, onde que está sem áudio e tal, vou ver se eu consigo consertar e postar, tá certo? Mas eu vou fazer assim que eu puder. Capítulo 3, deixa eu só ver aqui. Não, precisa ver multipolos, que a gente vai ver amanhã. Nossa, multipolar. Você falou que vai dar uma conferida ao vídeo que falhou o áudio? Acho que... Foi de física matemática, acabou a luz um dia e o outro acabou a bateria do microfone. Não, teve uma outra também para você introduzir o operador diferencial. Você falou sobre Taylor que, não sei, o microfone dá para ouvir, mas bem baixinho. Tá. Que aumentar a boca na massa. Então, vocês podem... Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas me mandem no Classroom esses vídeos que estão ruins, porque aí eu vejo se eu faço alguma coisa. Só para eu saber quais são, entendeu? Aí depois eu assisto e tento consertar. Eu estou mencionando de aumentar só o volume para poder conseguir. Ah, mas estava de boa. É porque quando acaba a bateria aqui, ele pega o microfone da câmera. Aí não fica um pouco pior, mas não fica horrível. Não fica impossível. Talvez fique horrível, mas não impossível. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui o método de separação de variáveis. Deixa eu ver se quanto tempo a gente tem. Não, tem pouco tempo.
tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever agora o nosso Laplaciano. Tá? Em coordenadas esféricas. Então, a gente já tinha visto isso lá no começo do curso. Esse cara vai ficar 1 sobre r quadrado, del r, r quadrado, del v, del r. Tá? Isso aqui é novidade para alguém, pessoal? Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem do que eu estou falando ou isso aqui é novidade para vocês? Tranquilo, né? DD. Tá? E a gente quer encontrar aqui soluções para a função harmônica, tá bom? Só que agora a gente quer fazer isso usando o método da separação de variáveis. O que a gente vai fazer aqui é que a gente vai considerar esse problema na situação que você tem simetria no ângulo φ, tá certo? Ou seja, se você tem simetria, significa que o valor do potencial não muda se você muda o ponto φ que você está trabalhando, tá certo? Então, isso é um problema em que você considera que se você girar aqui em torno do eixo Z, tá certo? Os potenciais não mudam, ou seja, o potencial vai depender só desse raio aqui, tá certo? E do ângulo, tá certo? O ângulo φ é esse aqui, ó. Lembra? Esse cara é o E3, E2, E1. O ângulo θ é esse cara aqui e o ângulo φ é esse cara aqui. Tá certo? Então, se esse cara aqui não depende, se o potencial não depende de φ, então o meu problema de separação de variáveis simplificou. Ele depende só de R e de θ. Tá certo? Beleza. Bom, deixa eu apagar isso aqui, que eu já estou escrevendo tão grande aqui. Então, meu problema se reduz ao seguinte. Del R. Aí já vou multiplicar por R, tá bom? Esse tipo de coisa é bom vocês terem em mente, tá? Tá vendo que tem uma dependência em R aqui, mas tem uma dependência em R aqui. Isso já é bem diferente do caso cartesiano, que a gente fez a separação de variáveis, e que de cara, ddx parecia sozinho, ddy parecia sozinho, ddz parecia sozinho. Agora eu tenho ddr com R, mas aqui eu tenho o ddθ com θ e R. Então a separação de variáveis não é tão evidente quanto no outro caso. Aqui a gente vai ter que fazer pedaço por pedaço, certo? Então beleza, eu tenho ddr aqui, porque eu multipliquei minha expressão toda por r quadrado. Eu estou igualando a zero, eu sou livre para fazer isso, tá ok? R quadrado, del V, del R, mais 1 sobre seno de θ, d θ, isso, seno de θ, dv, dθ, igual a zero, tá certo? Bom, então aqui a gente pode fazer aquele mesmo truque, né? Deixa eu ver só como é que essas variáveis que eu escolhi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o meu V é uma função VRzinho, que depende só de R, e Vθ, que só depende de θ. Tá certo? Se eu substituir aqui e dividir por V, o que eu vou ter? Eu vou ter uma coisa assim, ó, 1 sobre VR, del R, R quadrado, del VR, del R, mais 1 sobre Vθ, seno de θ, del θ, seno de θ, del V, del θ, igual a zero. Tá certo? Então, novamente, eu tenho uma função que só depende de θ e eu tenho uma função que só depende de R. Ok? Então, eu posso resolver esse cara aqui mais aquele igual a uma constante. Tá? Eu vou dizer que esse cara aqui eu vou chamar de menos C, a minha constante. Ali, no seno de θ
Vθ, isso. Obrigado. Tá certo? Então eu vou falar que isso aqui tem que ser uma constante C, e esse cara tem que ser uma constante menos C. Tá bom? Beleza. Deixa eu apagar esse negócio gigante que eu escrevi aqui. Bom, vamos primeiro resolver essa aqui, ó. Quer dizer, vamos escrever nessas equações todas. Como aqui eu tenho derivada só em relação ao único parâmetro da minha função, por simplicidade, quando não houver ambiguidade, eu vou escrever como linha, tá? A derivada. Então aqui vai ser Vθ linha, né? Esse cara aqui vai ser linha no parênteses, tá bom? Se vocês ficarem confusos com isso, vocês me falam que eu explico. Vai ficar assim, seno θ, Vθ linha, igual a menos C, seno θ Vθ. Tá? E a outra vai ser R, VR linha, igual a mais C, cadê você? VR. Tá? Então você vê que o meu problema se reduziu agora a duas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Tá certo? E o meu contorno aqui, as minhas condições de contorno têm que ser dadas, para que isso aqui seja útil, nessas bordas descritas por essas variáveis aqui. Tá certo? Bom, eu sei que esse cara aqui, ó, ele tem que ser definido entre 0, né, que é o ângulo que aponta para cima, até π, que aponta para baixo. Enquanto o R vai de 0 a infinito. Tá certo? Ou se eu estiver só, digamos, satisfazendo minha condição em cascas esféricas, o meu R vai de R0 a R1, por exemplo. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Beleza. Então, vamos resolver essa equação aqui primeiro. Vamos ver como é que ela fica. Eu vou primeiro fazer o seguinte. Eu vou dizer que μ é igual a cosseno de θ. Tá certo? Então, quando o meu θ for 0, μ é 1. Quando o meu θ for π, μ é menos 1. Tá? Então, esse cara aqui varia de 0 a π e esse cara varia de 1 a menos 1. Certo? Então, os dois são suaves, né? Essa derivada aqui é sempre positiva, nesse intervalo. Se eu botasse mais ângulo não daria certo, tá certo? Porque aí esse cara começaria a passar pelos mesmos valores, essa relação ia ser mais para 1 para 1. Mas aqui ela é boa, tá bom? E agora eu posso mudar essa nossa equação aqui, certo? Só que o que é seno de θ? Isso aqui é μ'. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver a melhor forma de fazer isso aqui. Então, eu vou ter o seguinte. Vθ' vai ser igual a dv θ dμ, né? μ'. Tá certo? Ou seja, em geral, eu tenho que dθ vai ser igual a μ' d dμ. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso? Então eu posso, essa linha aqui, ó, eu posso escrever assim. Posso botar assim, μ' d dθ, tá? Aqui dentro eu vou ter esse linha aqui também, que vai me dar um outro μ' aqui, certo? Aí vai ficar assim, ó, μ' ao quadrado dvθ dμ, tá certo? Que vai ser igual a μ' a menos c μ' vθ. Todo mundo concordou? Eu só escrevi seno, para não ficar escrevendo seno de θ, chamei de μ', tá certo? Eu falei que essa variável é igual a isso, o derivar esse cara em relação a θ, eu vou ter menos aqui. Isso.
É porque estava errado, vocês têm que me corrigir, cara. Tá? Então esse aqui vai aparecer um menos aqui, só que tem um menos aqui de dentro também, tá certo? Então cortou. Deixa eu ver, é isso mesmo, tá? Só que esse cara vai embora com esse cara aqui, o menos continua aqui, e o que vai acontecer? Esse cara aqui é cosseno ao quadrado, é seno ao quadrado, tá certo? Então, vocês concordam que isso aqui vai ficar assim, ó, d mi 1 menos mi quadrado. D vθ dmi. Isso aqui vai ser igual a menos c vθ. Mas o que é isso aqui, pessoal? Vocês que já são especialistas. Isso aqui, ó, 1 menos mi quadrado, d2 vθ dmi2. A derivada atuando aqui vai ficar como? Vai ficar 2mi, né? Vai ficar menos 2mi dvθ dmi, certo? Mais c vθ igual a zero. Que equação é essa aqui? Legendre. Equação das funções de Legendre. Tá certo? Só que essa equação de funções, das funções de Legendre, a gente sabe que tem um detalhe, né? A gente sabe que esse cara aqui, ele vai ter uma base de soluções que vão ser divergentes. Lembra? A gente resolveu isso aqui. Espera aí, a gente resolveu isso aqui no outro curso. O que acontece, pessoal, é que essas equações aqui, né, para quem não viu a parte de física matemática, elas vão ter dois tipos de solução que, quando você calcular para qualquer valor de C aqui, ela vai divergir ou em menos 1 ou em 1. Tá? O que significa isso? Significa que eu preciso fazer alguma coisa com essa função para que ela não tenha essa divergência. Tá? Ou seja, essa é uma maneira diferente de ver a mesma coisa que a gente viu no caso de Fourier, que era, para satisfazer as condições de contorno, os nossos Cx e Cy tinham que ser discretizados, lembra? A gente descobriu que eles tinham que ser proporcional a um número inteiro ao quadrado. Aqui o que a gente vai descobrir é que as soluções das equações de Legendre, elas vão se reduzir a simples polinômios quando o seu C puder ser escrito como L vezes L mais 1, onde L é um número inteiro. Tá certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu quero descrever um problema numa casca esférica. Uma casca esférica não, eu quero descrever um problema em coordenadas esféricas, tá certo? E esse meu problema inclui o polo norte e o polo sul. Se ele inclui o polo norte e o polo sul, eu preciso de uma função que seja suave, diferenciável, do polo norte ao polo sul. Só que ela só é suave e diferenciável do polo norte ao polo sul se eu restringir o espectro do meu operador. Ou seja, os autovalores aqui, essas constantes de separação. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Isso é equivalente a eu dizer que a minha função... Lembra que eu encontrei lá que as minhas funções eram né, a gente encontrou assim, x vai ser igual a k mais x exponencial de mais raiz de cxx mais kx menos exponencial de menos raiz de cx x. Né? Aí lembra que a gente exigiu que esse cara satisfizesse as condições de contorno, ou seja, que em 0 fosse 0 e que em L fosse 0. E isso, de certa forma, restringe os valores das possíveis constantes de separação. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou encontrar soluções aqui, tá certo? Eu vou descobrir que eu vou encontrar essa solução aqui, ela vai ser proporcional aqui a um polinômio de Legendre de uma ordem complicada, como função de mi, ou seja, função de cosseno de θ, tá certo? Quando eu tentar calcular esse cara aqui em menos 1 em 1, eu vejo que ele vai divergir. A não ser que eu escolha esse cara aqui igual a L, ou seja, se eu escolher o meu C igual a L vezes L mais 1. É a mesma coisa. Eu não consigo satisfazer a condição de contorno, aí eu restringo os valores das constantes de separação, e aí eu magicamente consigo satisfazer minhas condições de contorno. Porque esse cara aqui vai virar um polinômio, não vai ser mais uma série infinita. O polinômio como tal não diverge nunca, né? Porque o valor do argumento é finito, então eu posso somar potências finitas desse argumento e sempre encontrar um outro valor finito. Tá certo?
Isso está claro, pessoal? A gente vai ver também que existe uma maneira, né? Outra coisa interessante é o seguinte. E se eu estiver resolvendo o meu problema aqui, com simetria, né, no eixo XY, mas eu estiver resolvendo o meu problema daqui a aqui, ó. Ou seja, se eu estou resolvendo um problema de um certo θ0 a um certo θ1 aqui. Essas funções, pessoal, lembra, isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Vamos dar duas soluções linearmente independentes. Tá certo? Se esse cara aqui não envolve o meu mi igual a menos 1 e o meu mi igual a 1, eu tenho que usar minhas duas soluções linearmente independentes para satisfazer, né, digamos que minha região de interesse seja essa aqui, tá? Esse pedacinho da casca com esse pedacinho aqui. Ou seja, eu estou resolvendo o meu problema aqui, ó. Tá certo? Estou resolvendo esse meu problema aqui, ó, nessa região aqui, tá certo? Todo esse cone para lá e todo esse cone para cá. É onde eu estou resolvendo o meu problema. Agora, não envolve mais o meu mi em menos 1 e 1. Significa que eu vou precisar, talvez, das funções de Legendre completas. Aquelas que têm todos os termos de somatório. E não vou precisar mais truncar, e esse cara aqui não vai precisar mais ser L vezes L mais 1. E esse cara aqui, ele está ligado ao fato de eu estar usando o meu espaço inteiro. Então a geometria é uma. Se eu troco o meu espaço para ser esses dois cones aqui, minha geometria é outra. Isso se reflete no alto valor, sendo não necessariamente com o mesmo tipo de restrição. Tá certo? Eu vou precisar das duas soluções. Aqui eu vou ter soluções em série de Taylor, porque essa função aqui é analítica, né? Digamos que o meu θ0 seja tal que o meu mi vai de menos meio a meio. Né? Essa função aqui é analítica de menos meio a meio. Isso aqui vai ser todo mundo analítico, menos meio meio. Eu posso fazer uma série de Taylor, resolver um problema, tá certo? Pego minhas duas soluções linearmente independentes e uso elas para satisfazer minha condição de contorno. Tá certo? Então tá. Isso é só um extra. Cadê a página 15? Caramba. Tá aqui. Bom, eu vou dar aqui a fórmula, tá? A solução dos polinômios de Legendre quando você considera a casca inteira, tá certo? Podem ser escritas assim. Isso aqui é em termos de uma coisa chamada funcional gerador. Nesse curso a gente não vai ver, mas em física matemática a gente vai ver como é que deduz os funcionais geradores para uma classe grande de problemas, tá? Então isso aqui vai ser dado uma coisa assim. 2 elevado a L, L fatorial, D X. Vou botar mi aqui para não confundir. d mi aplicado a x ao quadrado menos 1. Tá? Elevado a L. Tá certo, pessoal? Ó, só para vocês verem. Quem é o meu L0 mi? É 0 derivadas de 1. Né? Então vai ser 1 sobre 1. Tá certo? Então, meu primeiro polinômio de Legendre é simplesmente constante igual a 1. Se eu pegar o meu P1, mi, quem vai ser esse polinômio de Legendre? Vai ser 2 elevado a 1, 1 fatorial, derivada primeira desse cara aqui. Quem é a derivada primeira desse cara aqui? Vai dar 2x, corta com 2, então vai ficar x. Vai dar mi. Pessoal, desculpa. Tá? Lembra que a gente encontrou isso? Dos polinômios de Legendre? Se eu pegar o P2, olha como é que o P2 vai ser mais complicado. Porque a gente viu que esse cara é ortogonal a esse, mas a gente viu que esse cara não é ortogonal a esse. Né? A segunda potência, digamos assim. Então esse cara vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 4 vezes 2 fatorial, que é 2, tá certo? Vezes a derivada segunda do que? De mi ao quadrado menos 1 ao quadrado. Tá certo? Então esse cara aqui vai ser, o 2 corta, vai ficar 1/4 de d mi de mi ao quadrado menos 1 vezes mi.
Espera aí, se eu fiz certo. Vezes 2 aqui. Né? Que a derivada desse cara aqui vai cair o 2, depois a derivada interna vai ser 2.000. Certo? Como é que é? Aquele 2 de baixo. Ah, porque com esse 2, essa derivada desse 2 aqui. Não, tô falando na fração. 4 na linha de cima. Ah. Daí esse 2 daí. 2 ao quadrado vezes 2 fatorial. Daí aí cortou com o quê? Então, aqui é 4 vezes 2, aí quando eu calcular a primeira derivada toda aqui, isso, cai esse 2 aqui. Tá? Aí cai, fica menos 1 vezes a derivada interna, que é derivada de μ quadrado. Tá certo? Esse cara aqui, ó, como é que vai ficar? Esse cara vai ficar o cubo, derivada do cara ao cubo vai ficar quadrado, então vai ficar assim, 3 vezes 2 sobre 4 μ ao quadrado. Tá certo? E esse pedaço aqui vai ser a derivada só do μ, né? Que vai dar menos 1, tem um 2 aqui, peraí que tinha que ter um... Ah não, é isso mesmo, menos 1 meio. Tá certo? Que é justamente o que a gente tinha encontrado antes, tá, pessoal? A gente tinha encontrado isso aqui. Para quem está fazendo curso de Física Matemática também, a gente já tinha encontrado que esse cara aqui era 3 meios de μ quadrado menos 1 meio. Tá certo? E esse funcional gerador, você consegue extrair ele direto da equação diferencial, tá? Você consegue estudar a equação diferencial e aí você vai ver que para certas classes de problemas que vão ser problemas de Sturm-Liouville, você consegue extrair funcionais geradores genéricos. Tá certo? Então a gente vai encontrar no curso de Física Matemática os funcionais geradores para uma classe grande de problemas, tá bom? Que é uma maneira fácil de você calcular os polinômios, tá bom? Beleza, se vocês quiserem substituir isso aqui, vocês vão ver que aquilo ali é uma solução para esse problema aqui, onde C é dado por L vezes L mais 1. Tá bom? Beleza. Como é que estamos? Tem que fechar. Então, pessoal, o que acontece? Agora a gente tem que resolver o seguinte problema. R', VR', linha, igual a C, VR. Mas olha que interessante, a gente sabe que nosso C não pode ser qualquer coisa agora. Então, a restrição no alto valor que a gente obteve por causa da regularidade das funções em θ vai restringir o tipo de solução que a gente vai ter em R. Ou seja, agora a gente vai ter que resolver esse negócio aqui com L vezes L mais 1 vezes VR. Tá certo? Aqui não tem linha, aqui é o quadrado, eu acho. Isso é quadrado, isso. Tá? Eu vou abrir esse cara aqui, vai ficar assim, ó, R quadrado, VR, duas linhas, e eu vou ter assim, mais 2R, VR linha. É igual isso aqui. Mas como é que eu resolvo? Eu posso pegar esse problema aqui, botar no maquinário de Taylor ou Frobenius e encontrar a solução para esse problema aqui. Mas essa é aquela classe mais fácil. Por que ela é mais fácil? Eu tenho derivada segunda e tenho R quadrado. Eu tenho derivada primeira e tenho R. Aqui eu tenho derivada zero e tenho uma potência zero de R aqui. Significa que se eu expandir esses caras em Taylor, eu vou ver que todos eles vão ser proporcionais às mesmas potências. Porque eu vou derivar duas vezes, mas eu vou multiplicar por R quadrado, então a potência se restaura. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tá certo? Então, basta eu procurar soluções de VR e proporcionais, né? A R elevado a uma potência lambda. Tá certo? Quando eu substituir esse negócio aqui, como é que vai ficar? Lambda vezes lambda menos 1. Todo mundo concorda? Que é a derivada segunda desse negócio aqui. Vezes R quadrado, dá o mesmo, fica R elevado a lambda. De novo. Esse cara aqui vai ficar assim, ó, mais 2 lambda, R elevado a lambda. Né? Eu derivo uma vez, cai o lambda, aí eu multiplico por R, volta a ter, né, ia ser R elevado a lambda menos 1, multiplico por R, fica R elevado a lambda de novo, e o 2 fica aqui, tá certo? E aqui eu vou ter menos L
mais 1 vezes VR, né? Isso aqui igual a zero. R elevado a lambda igual a zero. Tá certo? Mas olha aqui. Isso aqui é lambda ao quadrado menos lambda. Só que eu tenho menos lambda mais 2 lambda. Então fica lambda ao quadrado mais lambda. Só que eu boto em evidência, vai ficar lambda menos mais 1 menos L mais 1. R lambda. Tem que ser igual a zero. Então quem pode ser lambda aqui pra gente? Quem são as possíveis soluções? Você pode fazer Bhaskara aqui, tá certo? Ou você pode ver de cara que lambda igual a L é uma solução e menos L menos 1 também é uma solução. Tá certo? Onde L é um número inteiro qualquer. Tá bom? Então pronto, a gente tem as nossas soluções. A gente sabe que VR é igual a uma certa constante K positivo. E aqui eu vou ter Lambda menos 1. Oi? Aqui o lambda ou é igual a L ou é igual a L menos 1. Menos L menos 1. A equação de cima está correta? Lambda. Então, aqui é lambda vezes lambda menos 1 mais 2 lambda. Aí vai ficar lambda ao quadrado menos lambda. Só que menos lambda mais 2 lambda dá mais lambda. Vai ficar lambda ao quadrado mais lambda, que eu boto em evidência e vai ficar assim. Então, eu tenho essas duas soluções aqui. Então, eu tenho uma solução positiva e uma solução aqui negativa, que vai ser R1 mais L. Tá certo? Bom, eu sei que meu potencial agora ele vai poder ser escrito como uma combinação linear desses caras aqui, né? Eu tenho, digamos, o meu VL, que vai ser igual a K mais RL mais K menos R1 mais L vezes o meu PL de cosseno de θ. Tá certo, pessoal? Então agora a gente encontrou todas as soluções possíveis do nosso operador laplaciano igual a zero, tá certo? Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, porque agora a gente teria que definir quem são esses caras aqui, né? Mas a gente sabe que a gente precisa colocar condições de contorno. Se a gente colocar condição de contorno que envolva zero, a origem, eu tenho que excluir esses termos aqui, porque eles divergiriam. Tá certo? Então, se eu excluo esses termos aqui, eu vou ter só esses aqui. Só que se meu problema incluir o infinito, esse cara diverge do infinito. Então eu tenho que tirar esse aqui também. Então a gente está de novo revendo aquele resultado que a gente já sabia. Solução harmônica no espaço inteiro é zero. Porque ela não tem máximos e mínimos, se ela é zero no infinito, ela tem que ser zero em todos os pontos. Tá certo? A gente já sabia disso porque a gente sabia que V era uma função harmônica. Agora, se eu estiver botando uma condição se eu colocar uma condição de contorno de um certo raio mínimo até um certo raio máximo, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Tá certo? Eu vou ter uma base de funções aqui, tá certo? Que vai envolver todas as potências positivas e negativas, tá? E eu preciso definir uma condição de contorno que seja satisfeita aqui e aqui. Tá? Se inclui o infinito, mas não inclui a origem, então esse termo aqui vai embora, mas esse cara aqui não. Se inclui a origem, mas não inclui o infinito, então esse cara sobrevive e esse cara não. E se for entre uma casca e outra, vai envolver todas as possíveis combinações aqui. Tá certo? Eu vou dar um exemplo, mas eu acho que vou deixar para... A gente tem 2 minutos, vou deixar para a próxima aula, tá bom? E aí a gente pode resolver, por exemplo, um problema desses que a gente viu anteriormente, de condições de contorno, usando agora essas funções harmônicas que a gente calculou explicitamente, tá certo?